período. 9h43, seguindo com o CBN Campinas, está ao vivo conosco Valdir Augusto de Assunção, presidente do IBEF Campinas, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças. Muito bom dia, Valdir. Bom dia, André Berenguel. É um prazer estar aqui com vocês na CBN e com seus ouvintes. Ok, Valdir, aqui é Marcos Delfino quem vai abrir essa entrevista. Qual a avaliação do IBEF Campinas nestes 3 primeiros meses do ano com relação ao mercado de trabalho, mantendo empregos e abrindo novas contratações? Oi, Marcos, desculpa, achava que era... Olha, realmente nós ficamos bastante surpresos. O IBEF Campinas, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, faz essa pesquisa regularmente, e nós fizemos no fim do ano passado, e agora refizemos o início de março agora. Revelou que 97% dos executivos pretendem, no mínimo, manter os empregos ou, que é melhor, contratar. Uma perspectiva bem mais otimista que tínhamos no fim de 2021, no último trimestre de 2021. E isso revela o grau de otimismo, a despeito da guerra, da Rússia e Ucrânia, a despeito das eleições que se avizinham, e de toda a questão ainda da pandemia. Os executivos estão realmente acreditando que o país vai ter uma retomada. Para você ter uma ideia, a grande maioria do PIB de 2022 vai crescer no mínimo 4%. Assunção, bom dia. Está nos ouvindo normalmente? Estou ouvindo bem. Bom dia, é André Berenguer aqui. Obrigado em atender o convite da CBN Campinas. Até com relação, o senhor falou, foi feita uma pesquisa no final do ano e outra agora no mês de março, já com toda essa ponderação aí, uma mudança, né, no cenário principalmente internacional. O quanto o senhor acredita que as empresas estejam blindadas com relação a todos esses fatores? A gente já está completando aí praticamente um mês de guerra e só com relação à guerra a gente já tem visto vários impactos aí no bolso do brasileiro. O quanto o empresário vai estar blindado com relação a tudo isso? Olha, os empresários, de uma forma geral, já vieram tomando medidas cautelosas desde o início da pandemia. Em outras palavras, contendo custos, aumentando o seu dinheiro em caixa para superar esse período que passamos. Né? Passamos um período que não tem precedente na história. O mundo todo parou. Então, os empresários foram cautelosos, conteram investimentos ao longo desses anos. Eu diria que tem muito investimento representado. Tem muitas empresas querendo expandir seus negócios e tem muito dinheiro no mercado, investidores querendo investir em bons negócios. Então, ninguém acredita, tem consciência, que essa guerra chegue a uma terceira guerra nuclear. Né? Isso é uma insanidade. E a gente vê sinais disso. Ninguém quer essa guerra. Então, e a Rússia, apesar de todo o seu poderio militar, ela representa pouco no contexto mundial de negócio. A Rússia e a Ucrânia juntos não representam mais que 2% do PIB, tudo que é produzido no mundo. Claro, tem impacto, sim, mas não é um impacto a ponto de o mundo todo entrar numa catástrofe. Evidentemente, se fosse os Estados Unidos, que representa 25% do PIB mundial. Então, os empresários acreditam que isso vai passar, de um jeito ou de outro, claro, ninguém quer esse tipo de coisa que está acontecendo, mas a Rússia tem alguns nichos de mercado. Ela, sim, fornece o gás para a Europa. Nós temos aqui no Brasil, sofremos com fertilizantes, ainda que o Brasil não seja um país considerado inimigo ou sujeito às sanções da Rússia, né? É porque está havendo investimentos russos no Brasil, no agronegócio, inclusive na nossa região de Campinas. Fertilizantes Zerinja, por exemplo, hoje é uma empresa de capital russo. Então, com todo esse cenário, há uma perspectiva de crescimento. Né? Nós ficamos represados ao longo desses 2 anos. Os imóveis venderam-se pouco, hoje já está aumentando muito a procura por imóveis residenciais, industriais, muitos barracões que foram construídos vazios,
aqui no Brasil. Então, o mundo espera uma retomada. Então, esse acho que é o ambiente, né? O ambiente, acreditar que isso vai melhorar já é metade do caminho para a melhora. Quando você está pessimista, você, obviamente, contribui para que o pessimismo, de fato, ocorra. Se você tem uma certa animação, isso também contribui. Os empresários acreditam assim, que alguns setores com a guerra, principalmente o agronegócio e a questão relacionada à energia, poderão ser afetados. Mas não são todos. Não todos. As empresas estão saindo da Rússia, vão investir em outro lugar. E o Brasil é um lugar atrativo para investimentos. Se temos a Bolsa de Valores neste mês de março, teve a maior injeção de recursos estrangeiros da história. Então, o Brasil é o grande player mundial de commodities. E todo mundo precisa comer. Né? Ninguém, em sã consciência, vai achar que nós não vamos ter mais fertilizantes, consequentemente não vamos produzir, e o mundo vai deixar de comer. Não é interessante para ninguém no mundo. Então, esse cenário também cria. E nas crises surgem novas ideias. Então, há uma perspectiva. E nós entrevistamos 72 empresários da nossa região, presidentes de empresas, diretores financeiros, gerentes executivos, e, de uma forma geral, mostra-se um otimismo. A grande preocupação que tem é o aumento galopante da inflação. Né? Nós já, no Brasil, não somos aí, a inflação não é algo tão estranho para nós. No mundo todo está tendo inflação. Né, a Europa. Mas o Brasil, a gente já tem uma história de resiliência com a inflação. Mas, sem dúvida, a inflação, nós estamos vendo no nosso dia a dia, tudo subindo e tudo mais. Mas isso é um ciclo e que se acaba. Mas é uma preocupação. A inflação, sim, volatilidade cambial, as próprias eleições que se avizinham, pode criar aí um ambiente mais tumultuado. Mas, a despeito de tudo isso, há a perspectiva de que precisamos reformar. De novo, os investimentos estão represados, tem empresas querendo construir novas fábricas, inclusive na nossa região. O que vai mudar um pouco é a tecnologia. Né? As empresas também estão investindo em tecnologia. Quem hoje não investe em tecnologia vai ficar para trás. Outra preocupação que a pesquisa revelou, que eu gostaria de pontuar, é a preocupação com o meio ambiente, a preocupação fiscal, a preocupação de governança. Quando eu falo de governança, é ter realmente, ser uma empresa mais ética. Então, as empresas estão caminhando nesse sentido. Todas estão querendo fazer algo diferente, não é só ter lucro. A empresa também tem uma função social e contribuir para o meio que ela sobrevive. Pega um exemplo da Petrobras. A Petrobras está distribuindo gás onde ela tem as fábricas para famílias de baixa renda, 2 botijões de gás, sabe? Então tem muitas campanhas de empresas ajudando. Nesse momento de pandemia também houve um pouco mais de solidariedade, coisa que estava faltando um pouco no nosso país. Estamos conversando com Waldir Augusto de Assunção, presidente do IBF Campinas, que é o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças. Estamos num ano de eleição, inflação, guerra na Ucrânia, que já está afetando aí o mundo, né? Qual a avaliação do IBF para os empresários neste primeiro semestre? Olha, a avaliação é positiva. A despeito de tudo que está acontecendo, a avaliação é positiva. Os empresários terem contido custos, feito seus planos desde 2020, quando iniciou a pandemia, hoje as empresas estão mais enxutas. Consequentemente, as empresas estão mais lucrativas. Se olharmos os balanços de 2021, a maioria das empresas apurou lucro. Então, com essa lucratividade, se pode investir em mais tecnologia, pode-se contratar mais pessoas, as empresas estão muito voltadas ao mundo digital, então há uma avaliação positiva. As eleições no Brasil sempre é algo que cria um certo tumulto, mas ninguém acredita, ou pelo menos a pesquisa mostra, um cenário de pessimismo, pelo contrário, otimismo, que nós já passamos 2 anos difíceis e conseguimos superá-los. O PIB cresceu, apesar de pandemia. Tá bom? E também, honestamente, pelos dados que a gente depende da pesquisa,
Os empresários não acreditam que essa situação de guerra vai demorar muito tempo. Um acordo, o mundo quer um acordo. Ninguém quer uma catástrofe. O povo já sofreu muito, principalmente os menos favorecidos. Então, isso cria um ambiente positivo. Nossa bolsa está subindo a cada dia. Os ativos no Brasil, as empresas brasileiras são baratas. Então, e o Brasil, quer queira que não, a despeito de todo esse... É um país mais seguro para investimento. Há uma preocupação com a reforma tributária, mas essa não é de hoje, nós já falamos, né, várias vezes, em várias ocasiões. O Brasil é um país que tributa muito, cobra muito imposto do consumidor final. Para você ter uma ideia, sobre a gasolina que nós pagamos, diesel, pagamos algo em torno de 35% de imposto estadual. Nos Estados Unidos, é 1%, 2%. Então, o preço para produzir um barril de petróleo no Brasil é mais barato do que nos Estados Unidos. Entretanto, o preço que a gente paga da gasolina lá na bomba é mais caro, porque aí nós temos tributos. Então, isso é um assunto que tem que ser enfrentado. Discute-se muito, mas por questões políticas, né, que vai tirar dinheiro do Estado, da União, isso não avança como gostaria. Mas a visão é otimista. Né? Ninguém está dizendo que vai demitir. Pelo contrário, 97% está dizendo que, olha, no mínimo eu vou manter o emprego, mas eu pretendo, e 40% diz que vai contratar mais gente. Até com relação a isso que o senhor falou, dessa questão tributária, né, que é algo que pese muito para o empresariado e também para o consumidor, reflete em toda essa cadeia. O senhor até citou esses 97% dos executivos que pretendem manter ou aumentar o quadro de funcionários, superando em 7 pontos percentuais os dados de 2021. 47% apostam na reforma tributária e fiscal. O senhor vê a curto e médio prazo a melhoria nessa questão no país? A médio prazo, sim. A curto prazo, na minha visão, não. Né? Nós estamos aproximando das eleições e, nesse momento, o foco dos candidatos é reeleição ou se elegerem. Então, é um momento difícil, porque se fala muito na reforma tributária, mas, no fim do dia, a reforma tributária implica em os estados, a União, municípios, receberem menos tributos. A reforma tributária para reduzir, para simplificar, pelo menos no início. E aí ninguém quer ceder. O estado, por exemplo, o Maranhão, 57% do ICMS Maranhão, ou seja, o que mantém o estado, vem da gasolina. Se reduz o ICMS lá, que é 30%, a 10%, como é que ele vai? Então, é uma dificuldade. Né? A única forma de ter uma reforma que todo mundo aceite é a economia crescendo. A economia crescendo, ainda que você reduza a porcentagem do imposto, mas o bolo vai ser maior, porque mais gente vai estar pagando, a economia está crescendo. No momento de economia crescendo pouco, é pouco provável que algo aconteça. Eu honestamente não acredito que aconteça alguma reforma substancial neste ano. Vai ficar para o próximo governo. Conversamos com Valdir Augusto de Assunção, presidente do IBF Campinas, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças. Valdir Augusto, muito obrigado pela entrevista e um bom dia. Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes. Um bom dia e que tenhamos, de fato, um bom 2022, né? Que está iniciando. Obrigado. Com certeza, Valdir, 9h57. Trânsito.